meus amores, me contem do final de semana. Foi tudo jóia? Muito bem, meus lindos. Então, hoje, segunda-feira, vamos fazer aquela oração, né, onde a gente pede ao Senhor Jesus para nos abençoar durante a nossa semana, não é? Bênçãos de Deus precisamos todos os dias, mas a segunda-feira, né, vem especial, porque é o início de uma semana, é o início de novos trabalhos. Então, Senhor Jesus, abençoa-nos em mais essa semana de nossas vidas, com muita saúde, na paz do Senhor. Amém. Amores, agora, bora lá, para todo gás começar a nossa aula de português. Pega lá teu caderno de atividades, ok? Abre na página 111, caderno de atividades, página 111. Nas últimas aulas de português, aprendemos um pouco sobre verbo, não foi? Tá lembrado que é verbo, tá? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre verbos no infinitivo. Pega a tua página aí e aproveita para já praticar a leitura, viu? Que a gente vai começar com uma leitura e vamos ver o que significa verbos no infinitivo. Medicina natural. Para ficar calminho, eu tomo suco de maracujá. Para curar minha garganta, casca de romã no chá. Mas para ter corpo disposto e alegria no meu rosto, não esqueço o guaraná. Se você está cansado e perdendo a alegria, pode ser falta de ferro e começo de anemia. Para sair desse apuro, coma muito verde escuro, mas que seja todo dia. Amores, aí um texto interessante que eu gostei de ver, né? Tá falando aí de uma medicina natural, tá se dando umas dicas aí, né? Coisas que vão fazer bem para alguns probleminhas que surgirem, né? E pode ter certeza que essas dicas são boas, tá bom? Então, a gente aprende sempre lendo, por isso que eu dou, né, sempre esse incentivo a vocês, amores. Leitura, né? Não tem coisa melhor para se fazer. Tá com o tempo aí disponível, faz uma leitura. Para cada texto, para cada livro que a gente lê, a gente faz descobertas incríveis. Esse textinho aqui, ó, que fala de medicina natural, é interessante, né, pra gente? Então, bora lá, meus amores. Então, vocês viram aí, né, que para cada dica dessa que está se dando da medicina natural, usa-se verbos. Vamos relembrar um pouquinho. Verbos são palavras que indicam ações. E quando o verbo termina em R, dizemos que ele está no infinitivo. Preste bem atenção, ó, que tem a dica aqui abaixo do seu texto, onde eu estou agora. Ou seja, não está conjugado e por isso indica apenas a ação. Então, meus alunos, como aí no texto, por exemplo, as palavras ficar, curar. Vamos ver outro. Ter, sair. Por exemplo, eu vou pegar essas aqui, certo? Essas palavras aqui, ó, ficar, curar, ter, sair, são verbos que estão no infinitivo. E o que significa verbo no infinitivo? São esses verbos em que sua terminação, ó, está com a letra R. Ou seja, esses verbos não estão conjugados, né? O verbo ele está conjugado, né, em suas pessoas, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Quando ele não se apresenta de forma conjugada e sim com a terminação em R, podemos dizer que esse verbo está no infinitivo, ok? Então agora você já sabe o que é um verbo no infinitivo quando o verbo está assim, ó, a terminação em R, certo? Aí, ó, são exemplos de verbos que estão dentro do texto. Mas que outros exemplos a gente pode ver agora? Por exemplo, cantar. Vamos lá. Vou anotar aqui o verbo cantar. Esse verbo, ó,
terminação em R está no infinitivo. Quando é que esse verbo está conjugado? Quando eu uso as pessoas, os pronomes. Por exemplo, canto. Para você saber quem é a pessoa aí, você faz a pergunta: quem canto? Eu canto, certo? Então, dessa forma, ó, o verbo está conjugado. Canto, né? Aí está mostrando a pessoa que está praticando a ação. Eu canto, né? Ele canta, nós cantamos. Dessa forma, esses verbos estão conjugados, ó. Canta, cantamos, ok? Dessa forma está conjugado, dessa forma não, está no infinitivo. Estudar, vamos lá, ao verbo estudar, terminado em R, está no infinitivo. Quando eu conjugo esse verbo, como é que ele fica? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Dessa forma, esses verbos estão conjugados e não no infinitivo. Só está no infinitivo quando a terminação dele está em R, ó. Quando o verbo termina em R. Portanto, dessa forma, ele indica apenas a ação, certo? Como aqui, ó. Qual é a ação? Cantar. Dentro do texto, quais são aqui as ações? Curar, sair. Ok, meus amores, deu para entender um pouquinho, né? Deu para associar aí, né? Infinitivo terminado em R. Então, toda vez que você vê o verbo terminado em R, certo? Está indicando apenas a ação. Estudar, brincar, correr, pular, ler, beber, comer, sorrir, sonhar. Enfim, gente, uma imensidão de verbos que se a gente fosse dar exemplos aqui, passaria a tarde inteira. Certo, amores? Deu para entender um pouquinho, né? Então, vamos lá, de atividade, bora praticar. Tá aí um verbo legal, praticar. Primeira questão, página 111, certo? Segue na mesma página, lê primeiro o texto. Circule no poema os verbos terminados em R e reescreva-os. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai encontrar esses verbos que estão terminados em R e vai reescrever aí nesse espaço. Vira a página, vai para 112, segunda questão. Escreva os verbos que representam as ações a seguir. Veja o exemplo. Vou apagar agora esses exemplos aqui para te mostrar o exemplo do livro. Preste atenção, amores. Dar um pulo é pular, ok? Então, quando eu coloco isso aqui, ó, dar um pulo. Que ação é essa que eu fiz? Dar um pulo. É o mesmo que pular. Certo? Então, é isso que você vai fazer nas outras questões. Exemplo, dar um giro. Dar um giro é o mesmo que? Qual é o verbo agora? Qual é a ação aí? Girar. Muito bem. Fazer um rabisco é? Qual é a ação aí? Você vai pensar por aí, gente. A ação. Esse verbo que você vai citar aí é a ação que é feita. Fazer um rabisco é o mesmo que rabiscar. Dar um assobio é o mesmo que assobiar. Fazer uma pintura é o mesmo que pintar. Não ficou fácil? Então, esses verbos aí que você vai completar estão em quê? No infinitivo. Muito bem, meus amores. Estão espertos, viu? Aprenderam direitinho. Ótimo. Esses verbos que vocês completam, essas frases aí, estão no infinitivo, porque eles são terminados em R. Certo?
Terceira questão. Complete cada frase com o verbo adequado. Preste bem atenção. Aí, ó, para cada quadrinho desse, né, você tem 3 verbos. Dorme, dormimos, dormir. Usa o mais correto para completar a frase. Letra A. Júlia, espaço. Cedo todos os dias. Você vai ver aí, gente, qual é a palavra correta que se encaixa na frase. Júlia dorme todos os dias. Júlia dormimos cedo todos os dias. Ou Júlia dormir cedo. A gente fala desse jeito, gente. Júlia dormir. Aí dormir é o verbo no infinitivo. Né? Então, quando você vai colocar esse verbo numa frase, ele tem que ser conjugado. Então, qual é a forma correta que vai ficar aí na conjugação? Letra B, temos aí 3 palavras. Rego, regamos, regar. Nós, espaço, as plantas da horta. Como é que vai ficar esse verbo dentro da frase? Nós rego, nós regamos ou nós regar? Vê qual é o certo, né, gente? Olha a forma correta de falar, pelo amor de Deus. E quarta questão, escolha 3 verbos do quadro e forme uma frase com cada um deles. Preste bem atenção, que é esse quadro aqui agora, ó. Esse aqui, a quarta questão. Deixa eu aqui pegar meu lápis. Dormir, varrer, correr, pular, brincar e jogar. Todos eles estão no infinitivo, certo? Terminados em R. Você vai escolher 3 e vai formar frases com eles. Lembrando, amores, quando a gente forma frases, esses verbos passam a ser conjugados. Eu vou dar um exemplo aí, certo? Vamos dizer que você vai escolher o verbo correr, ok? Ele está no infinitivo, não está? Mas quando eu vou formar uma frase com ele, de certa forma, eu preciso conjugar esse verbo em alguma dessas pessoas. Por exemplo, eu corro rápido, certo? Então, ó, eu peguei o verbo aqui, correr, que está no infinitivo, terminado em R, e conjuguei esse verbo, né? Formei uma frase aí com o verbo agora conjugado. Eu corro rápido, certo? Então, você não pode, por exemplo, colocar na sua frase eu correr rápido, porque você não fala dessa forma, certo? Então, tem que ter o cuidado para formar as frases, para escrever as frases da maneira correta que você fala, que você pronuncia. Ninguém fala eu correr rápido. Fala? Não, né? Fala como? Eu corro rápido. Vamos pegar aí, por exemplo, brincar. Rodrigo. Como é que eu vou colocar esse verbo aqui na pessoa Rodrigo? Você pode falar Rodrigo brincar comigo? Rodrigo brincar comigo? Ninguém fala dessa forma, né, gente? Como é que a gente fala correto? Rodrigo brinca comigo, certo? Então, ó, você pegou aí o verbo brincar e conjugou, né, formando a frase correta. Rodrigo brinca comigo. Deu para entender como é que vão fazer essa questão? Muito bem, vocês são espertos demais, viu? Parabéns, meus amores. Então, o verbo é um dos melhores assuntos de português. Só precisa ter muita atenção. Então, bora lá, bora praticar agora, gente. Praticar é um verbo, viu? E eu pronuncio sempre ele aqui com vocês, não é? Bora lá, hora de praticar. Pronto, amores, precisa nem trocar de livro, já continua com o teu caderno de atividades, só troca de página, porque agora a gente vai para matemática, tá bom? Vai lá, abre na sua página 162. Nossas últimas aulas de matemática foram sobre o quê? Muito bem, divisão. Vocês hoje estão demais, viu? Estão tudo craque aí. Divisão, e aí, já aprenderam a dividir? Ótimo, vamos praticar mais um pouquinho de divisão hoje. Amores, aproveita.
aproveita para estudar um pouquinho da tabuada também, tá certo? Terminou a tua tarefinha no caderno de atividades, abre a tabuada, estuda um pouquinho e vai cobrar, viu, nessas próximas aulas. Então, bora lá, amores. E eu vai dar uma ajuda aqui, que hoje vai ser probleminhas, mas é muito fácil. Preocupa não que você vai tirar de letra. Tá na página 162, pronto, vai ser sua tarefa de casa, viu? Mas não faz nada agora não, só escuta aí, entenda e depois você responde. E eu vai te ajudar aqui com os problemas. Problema, gente, exige muita atenção, né? Primeiro, você tem que ler e interpretar para poder saber resolver, tá certo? Então vamos lá, resolva os problemas. Leandro e Miguel pediram uma pizza. Boa pedida. Desculpa, amores. Pediram uma pizza com 8 fatias e a dividiram entre eles. Com quantas fatias de pizza cada um ficou? E aí, como é que você vai armar essa divisão? Quantos meninos tem aí, gente? 2, né? Leandro e Miguel. Certo, a gente sabe que tem 2 crianças. Pediram uma pizza. Essa pizza vem com quantas fatias? 8 fatias. Ok. Então, a gente sabe que tem 2 pessoas e 8 fatias. E sabe que tem que ficar igual aí a divisão, né, gente? Um pode comer bem muita pizza e outro quase nada, não. Tem que ser uma divisão aí exata, certo? Não pode ficar um com mais e outro com menos. Tem que dividir aí por igual. Como é que a gente vai dividir isso? Vamos armar a continha? Quando a gente arma, ó, facilita. Já aprendeu a armar divisão? Então, ó, você vai pegar aí o total de fatias da pizza, que são 8, e vai, ó, dividir, faz isso aqui, ó, essa chave, que é esse tracinho que a gente coloca aqui na conta de divisão, certo? E aqui, ó, o total de meninos que vão comer essa pizza, certo? Então, bora lá. Sabendo que temos que ter quantidades iguais para os dois, como é que vai dividir 8 por 2? Você tem 8 fatias. Ó, uma dica que eu dei, né, para enquanto não está se dominando a tabuada, é no palitinho, gente. É uma boa forma de você fazer aí seus cálculos de divisão. Então, ó, para cada tracinho desse, né, equivale a uma fatia de pizza. Então, ó, você tem 8 fatias e você vai dividir para 2 pessoas. Então, você pode fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, esse grupinho aqui de 4, né, vai ficar para um dos meninos. 1, 2, 3, 4. Esse outro grupinho aqui, ó, de 4, vai ficar para o outro menino. Tia, mas como é que eu vou saber que vai ser 4? Pergunta boa. Como é que você vai saber? Porque imagine que você faz isso. Ó, você tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você sabe que tem, ó, 2 meninos. Aí se você faz isso, ó, por exemplo, você pega 3 aqui para esse. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aí você já viu que aqui deu errado. Por quê? Porque é para os dois ficarem com a mesma quantidade. Não pode um ficar com mais e um ficar com menos. Não é assim que a gente faz a divisão exata? Então, se você faz isso, sai dividindo as fatias e um ficou com uma quantidade, outra com outra, você já sabe que está errado. Nem continua. Então, a forma correta é você ir dividindo essa quantidade de forma que os dois fiquem com a mesma quantidade de fatias. Nesse caso, cada um, ó, fica com 4, certo? Você coloca aí os palitinhos, né? E sai dividindo, formando um grupinho. Para cada uma das pessoas é um grupinho, que equivale às fatias, ok? Então, deu quantas fatias para cada? 4. Muito bem. Então, onde é que eu vou colocar esse 4 aqui na minha continha de divisão? Pode ser aqui? Não, gente, não pode.
Pode ser aqui do lado, muito menos. Aí é que não pode mesmo. Então, ó, vem pra cá. Lembram dos termos de divisão que nós vimos na primeira aula? Dividendo, divisor e o resultado aqui chama quociente. No caso foi 4, não é isso? 8 dividido por 2, 4, certo? Então, o 4 é o quociente fica abaixo do divisor. Não pode ficar abaixo do dividendo, não pode ficar do lado, não pode ficar acima, é abaixo, certo? Então, 8 dividido por 2, 4. Sabendo divisão, gente, agora precisa saber multiplicação. Porque quando você divide aqui, ó, esse por esse e dá um resultado, aí aqui você faz uma multiplicação de volta. Tia, eu posso riscar minha conta todinha desse jeito? Pode, que é para você saber o que está fazendo. Então, ó, 4 vezes 2, quanto é? 8. Aí pode botar esse 8, ó, abaixo, certo? Aí agora você faz uma subtração. Amores, na divisão, nós precisamos saber divisão, multiplicação e subtração, porque a gente vai trabalhar com as 3 operações, tá certo? Então, ó, primeiro você divide. 8 dividido por 2, 4. Depois você multiplica, ó, de volta. 4 vezes 2, 8. Esse resultado aqui da multiplicação, você traz para cá, ó, para baixo do dividendo, tá vendo? Coloca o 8, passa o tracinho, sinal de subtração e subtrai. 8 menos 8, nada, certo? Então, nesse espaço aí que tem abaixo do seu probleminha, ó, aí você vai armar essa continha do jeito que tá aqui, tá bom? Quando você armar, que você vai chegar nas respostas. Quantas fatias de pizza havia? Quantas crianças havia? Quantas fatias para cada criança? Ok? Então, ó, quantidade de fatias, quantidade de crianças e a quantidade para cada uma. Letra B. Joana ganhou uma caixa com 10 bombons de chocolate e dividiu igualmente com sua prima Isabela. Com quantos bombons cada uma ficou? Então, amores, vamos fazer aí a mesma coisa. A diferença vai ser os números agora, mas vai ser esse mesmo modelo de continha aí de divisão, tá certo? Resolve teu probleminha também, responde, só que de acordo agora com esses números aí. Segunda questão. Observe a imagem e circule a operação indicada por ela. Ok? Então, nós temos aí 2 menininhas, né? Nós temos aí 8 bolinhas, tudo misturado dentro dessa caixinha, ó. Acompanha aí, ó. Tem as meninas e tem a caixinha com as bolinhas. Do outro lado, essas bolinhas já foram divididas, não é? Cada uma das meninas agora está com 4 bolinhas. Circula a operação correta que foi feita para essa separação dessas bolinhas. A operação aí foi 8 dividido por 2, 20 dividido por 2, 14 dividido por 2 ou 2 dividido por 2. E aí, gente, qual foi a operação correta? Ficou fácil, não foi? Amores, deu para entender um pouquinho? Então, divisão não é difícil, não. Tem só que prestar bem atenção no passo a passo aqui, certo? Na hora de fazer a atividade, ó, volta o vídeo da tia, vê aí que a tia mostrou passo a passo como fazer a continha e aí você vai tirar de letra, tá bom? Bora lá, bora fazer. Pode começar, meus amores, e até a aula de amanhã.